Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. E hoje vamos tratar do tema Ecologia. Hoje faremos uma introdução ao tema Ecologia. E a primeira pergunta que vem é: quando surgiu a ecologia? Como surgiu a ecologia? Né? A ecologia, até o século XVII, enquanto ciência, ela não existia. Oh, não! Mas em 1866, um naturalista alemão chamado Ernst Haeckel, esse rapazinho aqui, ó, ele propõe uma nova ciência que iria suprir uma lacuna que existia entre outras ciências, como por exemplo a zoologia e a botânica, onde cada uma dessas se voltava à compreensão dos animais e dos vegetais. Mas a interação entre grupos diferentes, a interação entre indivíduos de mesma espécie, era algo que não tinha uma ciência envolvida. Então o Haeckel ele cria a ecologia nesse contexto, num contexto de elaborar uma ciência onde o organismo, independente se planta, se animal, que tipo de organismo é este, seja o objeto principal de estudo. Então, nesse caso, ele trata do organismo, levando em consideração as suas relações com o meio onde ele vive. E esse meio onde ele vive, Haeckel chamou de casa. E como no latim o termo casa se refere a oikos, oikos deu origem ao prefixo eco, que é utilizado até hoje na ecologia. Então, oikos se refere à casa, o local onde o ser vive. E o sufixo logos, que se tornou em português logia, refere-se ao saber, ao conhecimento, à compreensão. Então podemos dizer que oikos logos, ou ecologia, seria o estudo da casa, ou melhor dizendo, local onde o ser vive e mantém suas relações com outros seres, né? Ele pode relacionar-se com outros seres, sendo eles da sua espécie ou não. Nós chamaremos esses seres vivos de biota, ou ele pode se relacionar com seres ou estruturas não vivas, chamadas de abiotas, como por exemplo a água, o solo e outros elementos que veremos mais adiante. Então, somente no século XIX é que surge a primeira menção sobre o termo ecologia, tá? Proposta pelo naturalista Ernst Haeckel, que é utilizado até hoje. Alguns termos são muito utilizados na ecologia, dentre eles o termo habitat. E em alguns momentos nós temos assim uma certa confusão. O que seria habitat, né? Habitat tem a ver com hábito? Não, na verdade habitat é uma referência a um local. Que local é esse? A casa do organismo, pois é lá que a espécie, o organismo, os indivíduos que compõem aquele conjunto, eles vão desempenhar os seus papéis, as suas funções. Como todos sabemos, o principal objeto de estudo da ecologia é o organismo. Mas para que nós possamos conhecer o organismo, há necessidade de saber como o mesmo é composto, o que é um dos princípios do estudo dos níveis de organização dos seres vivos, e saber também como o mesmo literalmente se organiza com outros indivíduos, que sejam eles da sua espécie ou de espécies diferentes. Vamos começar falando sobre a organização do próprio indivíduo. Uma característica básica de todos os seres vivos é a presença de células. Para se considerar um ser como vivo, a sua composição obrigatoriamente tem que ser feita por meio de células. Essas células podem ser células do tipo eucariota ou procariota. No entanto, esse último tipo, o procarionte, ele dará origem a organismos definidos como unicelulares, ou seja, organismos formados por uma única célula. Não é o caso do nosso exemplo em questão. O nosso organismo ali, no caso uma ave, por sua vez, é formado por um aglomerado de células. Todas essas células, células chamadas de eucariotas, ou seja, células portadoras de um núcleo
e de estruturas intracelulares chamadas de organelas formadas por membranas. No caso, então, consideraremos a célula como a unidade morfológica principal e básica de todo ser vivo. Mas como comentado, o nosso organismo é formado por várias células, por milhões de células. E essas células têm um comportamento. Células similares se juntam e vão formar um conjunto. O nome de tecido é o nome do conjunto de células que se aglomeram e trabalham simultaneamente em conjunto. Essas células que poderão outros tecidos que determinarão, dada uma única função, a uma estrutura chamada órgão. Órgãos distintos, trabalhando em conjunto, formarão um sistema. Todos os sistemas, conjuntamente trabalhando, darão origem ao organismo. Bom, o organismo, como disse várias vezes, é o elemento principal do estudo da ecologia. Então, a partir de organismo, nós temos os níveis de organização dos seres vivos estudados pela ecologia. Podemos ver aqui que o conjunto de organismos de uma mesma espécie que vive conjuntamente em um mesmo local, em um mesmo momento, receberá o nome de população. Então, indivíduos de mesma espécie vivendo no mesmo lugar, no mesmo momento, caracteriza-se uma população. Mas sabemos que não se tem somente populações isoladas, né? As populações, elas também realizam interações com outras populações, com outras espécies. Quando nós temos, então, todo o conjunto de populações diferentes que vivem no mesmo lugar, em um mesmo momento, nós caracterizamos, então, uma comunidade. Então, comunidade é o conjunto de indivíduos de espécies diferentes que promovem relações que vivem no mesmo lugar em um mesmo momento. Mas sabemos também que a comunidade ela se refere somente à parte biótica, mas os locais onde os seres vivos residem, interagem, promovem suas atividades, também têm a presença de elementos abióticos, ou seja, de elementos não vivos, né? A luz, a temperatura, pressão, pH e outros elementos que estão ali presentes. Quando, então, temos as comunidades associadas aos elementos abióticos, nós temos a configuração de um ecossistema. Então, o ecossistema é o conjunto de todos os fatores bióticos e abióticos que uma determinada área tem em um determinado momento. E a somatória de todos os ecossistemas do nosso planeta caracterizarão o que nós chamamos de biosfera. Mas, diferentemente do que parece, a biosfera não é o planeta.